Antes de gravarmos o episódio de hoje, queríamos fazer uma nota inicial. Este podcast é sobre eleições, tem tido muitos cientistas políticos, e quando se fala de eleições e de ciência política em Portugal, há um nome incontornável, que é o nome do André Freire. O André morreu na semana passada, com 63 anos de idade, na sequência de uma cirurgia relativamente simples, em circunstâncias que seria muito importante que fossem devidamente esclarecidas. Mas, independentemente disso, não queríamos deixar de mencionar o André neste episódio, pela contribuição enorme que teve para a modernização e para a internacionalização da ciência política portuguesa. A sua morte é uma perda irreparável e o André vai fazer muita falta. When we fight, we win. And we will make America great again. Olá, sejam bem-vindos ao Burro e o Elefante, o podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento sobre política norte-americana. Comigo tenho o Pedro Magalhães, investigador do ICS focado em eleições e democracia. Olá, Pedro. Olá, João. E eu sou o João Maria Joné, sem estes pergaminhos, mas com uma obsessão por este tema. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. No nosso 8º episódio temos uma convidada muito especial que o Pedro vai apresentar agora. A convidada é Ana Santos Pinto. A Ana é professora no Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É investigadora do IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais, e membro do Conselho de Orientação e Estratégia da Agência Espacial Portuguesa. A sua formação académica, da licenciatura até o doutoramento, é em Ciência Política e Relações Internacionais. Já foi jornalista, consultora de investigação da ONU no projeto Aliança das Civilizações. Já foi secretária de Estado da Defesa Nacional entre 2018 e 2019 e, mais recentemente, presidiu ao grupo de peritos nomeado pelo secretário-geral da NATO para apoiar a formulação da estratégia da Aliança Atlântica para a vizinhança do Sul. Na sua investigação académica, analisa o papel das identidades em política internacional, as políticas de segurança e defesa no espaço euroatlântico e a geopolítica do Médio Oriente. E é também atualmente comentadora de assuntos internacionais na RTP. Ana, obrigado por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Eu acho que é a primeira vez que temos uma ex-governante no podcast. Só essa expressão que é assustadora. Foi de propósito. Olha, queria-te perguntar, vamos voltar a falar disso certamente nesta gravação, mas queria-te perguntar, na tua experiência enquanto governante, qual foi a tua interação, digamos, com a política externa e elementos da política externa americana, ainda por cima neste período? Sendo 2018 e 2019, o meu exercício de funções foi enquadrado também pela administração Trump, seja ao nível da discussão na NATO. Estávamos no pico da discussão dos 2%, da capacidade ou não de Portugal conseguir, em sede do Conselho do Atlântico Norte, e portanto do Primeiro-Ministro, o Ministro da Defesa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, defender aquilo que era a sua posição e a evolução que nunca ultrapassou o compromisso de 1,6%. Portanto, explica só melhor o que é isso dos 2%. Os 2% da NATO, toda a gente ouve falar dos 2% Sim. da NATO, e convém-me enquadrar, eu acho que os 2% da NATO é uma métrica absolutamente cega, que do ponto de vista prático tem é como os 3% do déficit. Exato, porque não 1,8 ou 3,1, mas existia o compromisso numa cimeira anterior, na Cimeira de Gales em 2014, que todos investiriam 2% do seu produto interno bruto em defesa. Portanto, 2% do orçamento de defesa para e que isso... Recorda só as pessoas que estão a ouvir quem é que era o Presidente dos Estados Unidos em 2014, só porque as pessoas dizem muitas vezes que Donald Trump é que fez a NATO pagar e isso vale a esta pena. Posição vem da administração Obama. Eu recordo que o primeiro secretário de Estado da Defesa da administração Obama era o secretário de Estado da Defesa da administração Trump. Portanto, isto é uma continuidade da administração Bush,
Trump está na minha cabeça todos os dias. Esta é uma continuidade, mas o que eu senti em 2018 e 2019, em toda a estrutura da Aliança Atlântica, era uma posição bastante mais assertiva e aguerrida. Há uma imagem dentro do Conselho do Atlântico Norte de Donald Trump de dedo em risco a apontar. Vocês não, vocês não, vocês não. É aquele famoso empurrão a um primeiro-ministro? Isso, quer dizer, o empurrão, lá vem as ondas das redes sociais. Basicamente o que ele tentou foi passar à frente na fotografia. Sim. Ele, a sua noção, a sua autoimagem é algo que eu acho que é muito importante, e a forma como ele fala com os seus interlocutores. No âmbito da Aliança Atlântica é importante também explicar que nós temos a componente militar, que é muito mais fechada, digamos assim, e muito menos vulnerável a estes impactos do ponto de vista político, ou seja, tudo o que é matéria de planeamento, tudo o que é matéria de preparar operações, etc. Tudo isso continua normalmente, e portanto a grande diferença está ao nível do tal Conselho do Atlântico Norte, onde se reúnem os embaixadores dos Estados-membros, onde se reúnem os ministros de Negócios Estrangeiros, Defesa e primeiros-ministros, e aqui, fazendo uma ligação com o momento atual, Mark Rutte era o atual secretário-geral da NATO. Mark Rutte era o primeiro-ministro na altura dos Países Baixos e tinha uma posição bastante mediadora no contexto de Trump. Aliás, há quem diga que este processo de escolha de Mark Rutte para substituir Stoltenberg tenha também essa vantagem de, em caso de alteração significativa naquilo que é o aparelho político dos Estados Unidos na NATO, ter já aqui alguns pontos de ligação, para além também de uma relação particular com Meloni, até de aproximação. E, portanto, esse período foi um período, do ponto de vista multilateral na NATO, muito assertivo e muito diferente daquilo que é a posição diplomática tradicional, mas há também um ponto de vista que eu gosto de lembrar, que é o ponto de vista bilateral. Ou seja, a presença dos embaixadores, a interação do embaixador dos Estados Unidos em cada um dos Estados-membros, a lógica transacional muito assertiva, diferente daquilo que aconteceu noutros momentos, apesar dos interesses norte-americanos serem sempre negociados com enorme assertividade. Mas como são por nomeação política, portanto não são embaixadores de carreira, eu lembro-me do momento anterior em 2008, 2009, quando nós perdemos um militar português no Afeganistão, e houve aí uma declaração do embaixador dos Estados Unidos que foi bastante dura, e na altura da administração Trump também uma forma muito mais aguerrida de negociar os interesses e afirmar os interesses dos Estados Unidos junto de Portugal. Sendo que a embaixadora de Trump na NATO, que é Bailey Atkinson, em princípio não será o tipo de perfil que se esperaria de uma segunda administração Trump, não é? Era uma republicana do establishment do Partido Republicano, uma ex-senadora do Texas, e aqui estamos a falar de um núcleo duro de Trump um bocadinho mais para o deslocado. Eu acho que há algo que, para olharmos para esta possibilidade de uma nova administração Trump, não esquecer que uma das últimas propostas de Trump em 2019 foi a reestruturação do Pentágono. E o discurso, isto tem um impacto direto na NATO, o discurso de Donald Trump e as reações, que aliás têm essa capacidade explicativa das estruturas militares ao mais alto nível, recordam exatamente isso. Há um artigo na Foreign Affairs de um dos assessores, consultores de Trump à política externa, que é muito claro em relação àquilo que se pretende com a alteração da estrutura militar. Porquê? Porque Donald Trump percebeu durante 2016, 2020, que havia um conjunto de condicionantes à sua ação,
e, portanto, agora ganhou uma capacidade para se prevenir e para alterar aquilo que foram condicionantes durante 2016, 2020. E isso é muito evidente no caso do Pentágono. Porquê? Porque em qualquer Estado em que a estrutura militar é uma estrutura autónoma na organização, obviamente tutelada pelo poder político, não é isso que está em causa, mas a forma de funcionamento ocorre independentemente daquilo que sejam as alterações do ponto de vista governativo, em matéria de planeamento, em matéria de comando, até mesmo em matéria de capacidades, de aquisições, etc. E isto tem um impacto direto na NATO. Porquê? Porque boa parte da estrutura militar da NATO ou é norte-americana, ou é socializada e organizada em função do pensamento militar norte-americano, porque foi durante a Guerra Fria e continuou após disso. Aliás, as Forças Armadas Portuguesas são disso exemplo. Portanto, ao fazer esta alteração, se isto acontecer na estrutura do Pentágono, que eu acho difícil, porque é muito cristalizado e tem uma série de proteções, isto depois terá naturalmente, seja no embaixador e na vertente política, mas também ao nível dos comandos militares. Vamos imaginar uma alteração substantiva nos generais de 4 estrelas que estão no SHAPE, o SHAPE é, ou seja, a liderança de todo o comando militar da Aliança Atlântica é sempre norte-americano, ou no comando do Mediterrâneo e do Sul, Mar Vermelho, etc., que tem ligação direta ao Médio Oriente. Portanto, tudo isto, a alterar esta estrutura do ponto de vista militar, tem um impacto direto para além da... Nós só pensamos no dinheiro e no investimento e põe dinheiro e tira dinheiro, mas isto também tem um impacto significativo. Já partimos um bocadinho para o nosso tema. Já estamos em cheio no tema. Já estamos dentro do tema, mas vamos sair um bocadinho do tema porque este é o nosso último episódio antes das eleições e, portanto, temos que falar um bocadinho da atualidade. Pedro, o que é que tu trouxeste hoje? Eu queria fazer a minha pedagogia habitual sobre sondagens. Missa das sondagens. É, a missa. Queria só lembrar o seguinte. Em 2000, os resultados para os republicanos, em particular para Bush, foram piores do que aquilo que as sondagens anunciavam. Em 2004, os resultados para os republicanos foram melhores do que aquilo que as sondagens anunciavam. Em 2008, os resultados de Obama foram piores do que aquilo que as sondagens sugeriam. Em 2012, foram melhores para os democratas do que as sondagens sugeriam. Em 2016, os resultados nacionais estavam muito alinhados com aquilo que foram as sondagens, mas aí muito diferentes em alguns estados particularmente importantes. Julga-se que devido a uma mobilização de última hora no Wisconsin, na Pensilvânia e na Flórida de apoiantes de Trump. Em 2020, os resultados foram muito diferentes do que as sondagens anunciavam, com vantagens muito menores para os democratas. O que é que eu quero dizer com isto? As sondagens nunca vão dizer o que vai acontecer. Nunca vão dizer exatamente o que vai acontecer. E os desvios vão para um lado e vão para o outro por razões que depois são estudadas e geralmente são sempre razões diferentes umas das outras. O que acontece muitas vezes é que as expectativas que as sondagens criam acabam por ser concretizadas mesmo com desvios significativos, como aliás aconteceu em 2020. E noutros casos, muitas vezes com desvios menores, as expectativas, como em 2016, são completamente contrariadas. Portanto, eu acho que nós devemos estar... O que é que as sondagens dizem agora? Dizem que esta corrida é completamente incerta, dizem que eles estão empatados em quase tudo. Tirando uma. Tirando uma, o João já vai falar dessa, porque ele gosta dessa, eu também gosto dessa. Mas acho que devemos estar preparados para tudo, e especialmente para o seguinte, é que numa eleição tão renhida como esta aparenta ser, na base dos dados que temos, um desvio ou uma diferença entre os resultados e as sondagens de 2 pontos, 3 pontos, podem ditar um landslide para um lado ou para o outro, tendo em conta que o sistema é um sistema maioritário na conversão dos votos em lugares do colégio eleitoral nos Estados. E, portanto, a grande mensagem é vamos esperar com paciência. Pois, eu, como não estou com muita paciência, queria falar, o Pedro já falou aqui várias vezes de comportamento de manada, e há sondagens que fogem do comportamento de manada.
A maioria delas são próximas de Donald Trump, partilhadas por Donald Trump, e normalmente fazem o que dava jeito à campanha de Donald Trump fazer. E nós agora temos um exemplo claro disso no Iowa. O Iowa foi sondado por uma senhora mítica, Ann Selzer, há 40 anos que trabalha ao Iowa e tem supostamente um dedo naquele eleitorado que mais ninguém tem. E tem uma taxa de acerto, que o Pedro dizia que não é o que se deve avaliar, e eu concordo, mas é importante para dizer que ela costuma estar a ver o que as pessoas não estão a ver e tem coragem de pôr números diferentes do que toda a gente está a pôr, que fazem com que isto exija um bocadinho de respeito, apesar de ser só uma sondagem. E curiosamente, todas as sondagens que estão a contribuir para criar esta narrativa de que esta eleição é um empate nas médias de sondagens, SoCal, Insider Advantages, Emerson, Atlas Intel, magicamente depois da saída da sondagem da Ann Selzer no sábado à noite, conseguiram produzir sondagens do Iowa num instante, todas muito rápidas e todas com Trump muito à frente. Mas curiosamente, por mais que tentassem, não tão à frente como ele precisa. Exatamente, por mais que tentassem, não conseguiam produzir um resultado nem igual nem melhor do que 2020. Portanto, dá a ideia que pode haver aqui um pânicozinho a acontecer. Donald Trump nesta noite partilhou uma sondagem da Atlas Intel em que ganhava todos os estados decisivos, com margens muito saudáveis. O Atlas Intel tem a mesma nota e portanto sofre a mesma ponderação na média de sondagens do 538 do que as sondagens do New York Times, uma diferença de 0.1, o que pronto, descredibiliza um bocadinho essas agências de sondagens. Estamos a falar de uma agência de sondagens que diz que Trump vai ganhar 35% do voto afro-americano e 46% das mulheres, entre outras coisas que eles lá cozinham para produzir os números espetaculares que produzem. E portanto acho que é de estar, concordo com o Pedro, que concordo com a missa, mas acima de tudo é de estar atento aos problemas estruturais que as sondagens nos Estados Unidos estão a revelar. Falámos do comportamento de manada, falámos das sondagens tendenciosas e portanto é possível que a Ann Selzer, não digo que seja provável que Donald Trump vá ganhar o Iowa, mas quando eu vejo o Nate Silver a dizer perder o Iowa, mas quando eu vejo o Nate Silver a dizer bem, saiu uma da Ann Selzer, a melhor pessoa a fazer sondagens dos Estados Unidos, e saiu uma da Emerson no mesmo dia que era boa para Trump, portanto isto no meu modelo fica mais ou menos igual, sendo que a Emerson da última vez que sondou o Novo México se enganou nas linhas dos distritos do Congresso, portanto enganou-se a fazer a sondagem mesmo territorialmente. Diria que está tudo dito sobre a credibilidade dos Nates, que eu espero amanhã estar a celebrar a morte da sua credibilidade. E pronto, e é isso, fica aqui esta notazinha para estarmos atentos à possibilidade de haver um erro, porque como o Pedro diz, os erros são normais e se existirem podem produzir um landslide. Não seria de 2 ou 3 pontos, não é? Se fosse um erro ao ponto de Kamala ganhar o Iowa, estaríamos a falar de um erro mais ou menos de 11 pontos. Eu queria dizer uma coisa sobre a Ann Selzer e que espero que seja uma coisa mais geral. Geralmente, eu noto isto muito até em Portugal, nas reações nas redes sociais aos resultados das sondagens, tenho muitos anos de observação desse fenómeno. As pessoas sentem-se seguras quando veem sondagens que são muito parecidas umas com as outras. E já falámos disso aqui no episódio anterior. Essa semelhança pode ser sintoma de qualquer coisa está a correr bem na capacidade de medir a opinião pública, mas também pode ser sintoma de que o tratamento dos dados está a ser feito de uma forma, digamos, conservadora para ninguém fugir de uma tendência que se julga central. E a única coisa que eu diria sobre a Ann Selzer é que uma pessoa que põe um resultado como este, e aliás diria o mesmo em todos os contextos, quando olharem para uma sondagem e virem resultados muito desviantes, quer dizer, das duas uma, ou aqueles resultados estão a ser feitos por pessoas que querem, e eu acho que isso é raro, quer dizer, eu não conheço esses casos em Portugal, mas que querem deliberadamente mudar a opinião pública num determinado sentido e afetar o teor da discussão, ou então está a ser feito por alguém extremamente honesto, que está a mostrar os resultados que obtém e que não tem medo e que tem uma enorme coragem de mostrar aquilo que é normal nas sondagens, que é variabilidade. E isso, que é que tu portanto, achas eu aprecio muito da acusação de que os agregadores reduzem essa variabilidade ao exigirem a tal coisa de estarem sempre a percentagem do acerto
Vi muita gente a falar disso, de que os agregadores criam os incentivos negativos para as sondagens para não se desviarem umas das outras, que é para umas não parecerem mal e outras bem no dia seguinte, o que estraga o propósito dos agregadores, não é? Os agregadores são muito importantes para evitar um problema muito comum, aliás, na nossa discussão política, que é cada vez que há uma sondagem, uma única sondagem, parece que aquilo diz uma nova verdade. E as sondagens devem ser vistas no seu conjunto. Os agregadores têm essa virtude. E também diria que essa preocupação, esse comportamento de manada ou de rebanho existe mesmo sem agregadores, porque a noção do que é que as expectativas sociais sobre os resultados e políticas e o confronto com o resultado que se obtém, isso pode funcionar na mesma. Agora, que os agregadores podem reforçar essa tendência, eu acho que é perfeitamente possível, sim. Há algum comentário sobre sondagens? Eu tendo, no meu trabalho, não considerar como verdade os resultados das sondagens. Primeiro porque há uma frase do Pedro Magalhães que eu praticamente tatuei nas minhas notas, que é: as sondagens são fotografias daquele momento e, portanto, acontecem coisas posteriores à recolha dos dados que podem alterar. Mas, sobretudo, a forma como eu olho para as sondagens não, e no que diz respeito a este contexto particular, não é orientada para a predição do resultado, mas sim para a construção das narrativas após o anúncio dos resultados. Porque ao ter um conjunto de sondagens que dá um empate técnico, e se vocês repararem, aquilo que agora já se vai dizendo designadamente por parte dos apoiantes da campanha de Donald Trump, que a campanha de Donald Trump e os apoiantes de Donald Trump estão de alguma forma a argumentar, é que não há fiabilidade nos resultados que venham a ser publicados e, portanto, a partir daqui entramos numa narrativa de contestação, independentemente daquilo que depois venham a ser todos os processos judiciais, etc. Ou seja, quando existe esta publicação de uma sondagem no Iowa que dá a Harris uma vantagem, isto é já a preparação, e nota-se na campanha Trump, eles vão alterar os resultados, certo, e isto vai mexer com aquilo que é a campanha. Por isso é que usam as casas de sondagens também, para dizer que estão muito à frente e depois... E portanto, esta noção, esta expressão que o Pedro usava da nova verdade, independentemente do critério científico para a produção de dados para predição de comportamento eleitoral, a forma como eu olho para as sondagens é como é que elas contribuem para a construção de narrativas no momento da apresentação dos resultados e posterior. Eu devo-vos dizer que tenho uma convicção muito profunda que com o anúncio gradual de resultados nós vamos ter um problema muito sério durante umas semanas nos Estados Unidos. E isto, ligando ao nosso ponto, isto tem um impacto brutal em termos de projeção da imagem dos Estados Unidos. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa. Eu sou uma aluna de ciência política e no dia 6 de janeiro, quando aquelas imagens do Capitólio tiveram em mim, enquanto alguém que estudou o Tocqueville e a democracia norte-americana, um impacto que se calhar foi exagerado comparando com outras pessoas. Mas, tal como a noção da Inglaterra como uma matriz do parlamentarismo e da forma como é possível construir um regime democrático, os Estados Unidos, não na sua modalidade líderes do mundo livre, mas a construção da democracia norte-americana. E é inevitável que no dia 6, no dia 7 e no dia 8 eu não esteja a ver imagens tipo Capitólio a acontecer em vários estados, fruto das expectativas, como dizia o Pedro, criadas pelas sondagens e do gradual apuramento dos resultados, que certamente passará por processos judiciais. A não ser que o Donald Trump ganhe, não é? Ou seja, isto é que mostra a tal fenómeno da polarização assimétrica, que se o Donald Trump ganhar, e pode ganhar logo no dia, essa questão não se põe provavelmente. Não é? Bem, não sei, se houver resultados muito aproximados, os democratas seriam... Têm também a obrigação de procurar... Mas daí a violência, não é? Não se espera a mesma coisa. Isso é um diferencial grande em termos de reação. Agora, o que diz muito sobre o que está em jogo. Contestação do resultado eleitoral. Sim, do ponto de vista legal, claro.
Sem dúvida. Pedro, já sabemos qual é que é o tema, já deu para perceber, mas... Já sabemos, mas eu vou voltar ao tema com uma pergunta muito simples para a Ana. Vamos falar sobre o passado para nos dar pistas sobre o futuro. É uma pergunta muito simples. A presidência Trump mudou o mundo como? A presidência Trump mudou o posicionamento da administração norte-americana em temas que eu acho que são muito relevantes e que continuaram na administração Biden. Se recordam, a primeira grande medida de Donald Trump foi retirar os Estados Unidos da parceria Transpacífico, e isso tem um impacto no sistema económico internacional e na componente comercial muito significativo. Depois houve um momento também durante a administração Trump, um bocadinho mais à frente, na questão das tarifas do aço, das tarifas colocadas à China, e se agora fizermos o ponto, Donald Trump acrescenta à União Europeia ao aumento das tarifas que podem chegar aos 60% aplicados à China. Temos a questão da indústria automóvel, que também na altura gerou uma série de... Temos aquela narrativa do America First. Claro. E essa componente protecionista continuará independentemente da administração Trump ou de uma administração Harris. A diferença é que a diferença não será o conteúdo, a diferença será a forma. E, portanto, mas isso em si mesmo é interessante, não é? Porque é a ideia de que, vamos ver, claro, na política doméstica, e eu devo dizer, eu de política externa percebo zero, portanto estou aqui para aprender, mas na política doméstica nós conseguimos fazer uma longuíssima lista de, olhando para o passado, olhando para os programas políticos, de matérias em que as políticas públicas seriam nitidamente diferentes. Na política externa e no posicionamento americano na política internacional, o que estás a dizer, ou o que disseste até agora, é talvez o conteúdo não seja diferente, mas a forma é diferente. Estou a perceber bem? Comércio, sim. Retirada do Afeganistão, sim. Portanto, foi todo um descalabro depois, mas o início da negociação e o acordo com os talibã é feito por Donald Trump, e Biden mantém a temporalidade da retirada do Afeganistão. Acordo relativo ao programa nuclear. Trump retira-se do acordo, na verdade é um plano de ação do Irão, do programa nuclear do Irão. Joe Biden anuncia que vai reiniciar as negociações e, na verdade, do ponto de vista da eficácia, não tivemos grande resultado. Certo que a situação política no Irão só começou a facilitar recentemente, não é? Para isso poder voltar a acontecer. Eu creio que é necessário olhar não só para o novo governo, mas sobretudo para a reação dos países do Golfo em relação ao novo governo, e aí temos a questão de Gaza num elemento central. Mas em termos de continuidades, eu diria que esta matéria, do ponto de vista comercial e económico, competição, rivalidade com a China, igual. Que Biden prolongou ou se reforçou, e vai continuar, porque esse é um tema absolutamente bipartidário, ou seja, republicanos, democratas, todos olham para a China como o grande competidor, o grande rival, e aliás... Porque não é só um tema económico, não é um tema de segurança também. É um tema de segurança, recordam certamente a questão do balão e a grande questão que nós vamos, olhando para a próxima administração norte-americana, nós não estamos a falar no início de 2025, estamos a falar numa temporalidade de 4 anos. A questão que se vai colocar significativamente é, por um lado, a dimensão espacial, e aí é necessário olhar para o desenvolvimento tecnológico e a capacidade de estar no espaço. E o espaço não é só Star Wars, o espaço é a componente satélite, o GPS, a recolha de informação, de imagens, a aplicação da tecnologia e a recolha de dados que essa tecnologia permite. E, por outro lado, a proliferação de armamento e a componente nuclear. Não esquecer, Donald Trump saiu do tratado Open Skies, os céus abertos, ou como é que nós possamos dizer. Não é preciso traduzir neste podcast. Em português. Eu gosto sempre de manter, esta é a minha dimensão pedagógica, que é
convém termos expressões em português para também as podermos trabalhar, e que diz respeito precisamente à capacidade de troca de informação e dos Estados parte do Open Skies poderem condicionar, mitigar a sua proliferação de armamento e trocar informação entre si. A questão da proliferação nuclear com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte é absolutamente central no que diz respeito à estabilidade da segurança internacional e aqui numa componente europeia. Portanto, há temas, comércio, China, dimensão proteccionista e aquele disengagement dos Estados Unidos, que o mundo não deixa que isso aconteça, até por vários conflitos que vão aparecendo, que continuarão independentemente da administração. E já agora, dentro deste tema da continuidade, o Médio Oriente. A impressão que eu tenho, e mais uma vez falo como leigo, quer dizer, o Biden diz em privado que o Netanyahu é um fucking asshole e é um son of a bitch, mas na verdade, quer dizer, o que é que teria sido diferente na administração de Trump? Netanyahu sentia-se mais à vontade para arrasar Gaza, quer dizer, é difícil perceber. A minha resposta essa pergunta tem sido feita várias vezes e a minha resposta é sempre a mesma. Existindo uma administração Trump, o princípio é sem regras. Okay. Ou seja, Trump fez algo que eu acho que é muito importante no caso do Médio Oriente. Sim, eu estou a dizer isto. Os acordos de Abrão partem de uma forma diferente de olhar para o Médio Oriente e que é através da integração económica. E, portanto, a normalização de relações com Israel assenta nos interesses próprios dos Estados de Israel e dos Estados do Golfo e é feito através da componente económica, economias globalizadas. Começou com o Bahrein e com os Emirados Árabes Unidos. O Sudão e Marrocos depois é uma evolução diferente e em 2023... E às custas de um bocadinho mais de sofrimento. Sim, porque isso não é importante para aqueles regimes nesse momento da negociação. É só que há umas que sancionam violência e outras que não. Quer dizer, obviamente que há violência de Estado no Golfo. O caso do Bahrein e dos Emirados era claramente o abrir da porta para um novo modelo de abordagem ao Médio Oriente e que sacrifica claramente a questão palestiniana. Nunca a questão palestiniana esteve em cima da mesa quando se falou dos acordos de Abrão, nem estaria no acordo, porque a cooperação de Israel com a Arábia Saudita ao longo dos últimos 6, 7 anos foi muito, muito próximo. O que eu dizer é que há um grau de cinismo ainda acima, que é no Sudão e em Marrocos, quer dizer, eu não olho para esta violência que vocês estão... E no caso, dentro do vosso território Marrocos, em troca desta... mais uma vez tem um impacto significativo também para a componente europeia, que é o reconhecimento da soberania no Saara Ocidental, com um impacto direto em relação à Espanha. Não esqueçamos que boa parte do nosso gás vem através do gasoduto da Argélia e depois teve uma consequência direta em Marrocos fechar a passagem do gasoduto. Portanto, este tipo de... Nós achamos sempre que é uma coisa dos Estados Unidos, mas não, tem um impacto direto, incluindo para Portugal e para a Península Ibérica, neste caso. 7 de outubro de 2023 altera pela tragédia várias coisas. Uma delas é a impossibilidade dos regimes muçulmanos, independentemente de serem árabes, de serem persas, o caso da Indonésia, portanto estamos a falar de regimes muçulmanos à escala global, a impossibilidade desses regimes ignorarem o que se estava a passar em consequência da intervenção israelita em Gaza. Impossibilidade porque são países muito jovens em que os vídeos circulam nas redes sociais e, apesar de estarem muito longe de serem regimes democráticos, eles não podem ignorar a tensão na sua opinião pública. Portanto, é impossível a Arábia Saudita hoje dizer, ok, prossigamos com esta modalidade de integração económica que é boa para a nossa diversificação e não estarmos tão dependentes do petróleo, e ignoramos a questão de Gaza. E isto é verdade para a Arábia Saudita, é verdade para o Qatar, é verdade para o conjunto dos Estados do Golfo, é verdade para o caso da Turquia, e portanto, que é um aliado na Aliança Atlântica, convém sempre recordar. Portanto, isto muda significativamente e muda de tal forma que
O ministro iraniano, nas últimas semanas, foi recebido em todos os estados, incluindo na Jordânia, foi recebido pelo príncipe da Arábia Saudita, Bin Salman, fez a primeira visita ao Egito em 12 anos, e isto é uma visão diferente do que tínhamos, vamos dizer, em setembro de 2023. Ora, Donald Trump, na sua administração 16-20, teve uma proximidade muito grande com a Arábia Saudita e procurou promover, e foi deixando esse legado, que aliás continuou durante a administração Biden, da proximidade Israel-Arábia Saudita, porque se a Arábia Saudita normalizar as relações com Israel, há um impacto dominó. Hoje é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. E, portanto, ao mesmo tempo, reparem, há os apoiantes da comunidade muçulmana nos Estados Unidos a aparecerem na campanha de Donald Trump, mas ao mesmo tempo diz que Benjamin Netanyahu aquilo que verdadeiramente gostaria é que Trump vencesse as eleições. O Young Republican, membro do Partido Republicano em jovem. Sim, mas eu acho que também é importante pensar que a diáspora judaica nos Estados Unidos e a forma como interage com a política interna de Israel é hoje em dia muito diferente. Há uma componente religiosa que se baseia no Antigo Testamento e que vai encontrar uma aceitação nas comunidades religiosas dos Estados Unidos que não tem nada a ver com judeus e com Ben Gurion e com a forma como o Estado de Israel... É a comunidade evangélica que vota 76% em Donald Trump, é importante dizer isso, e que é 26% do eleitorado, portanto é a maioria do eleitorado de Donald Trump, no fundo. Mas vamos só voltar atrás, porque estavas a fazer uma lista de aspectos em que... acho que se pode talvez dizer assim, seja qual for o presidente dos Estados Unidos futuro, Trump ou Harris, haverá sempre elementos de continuidade. Mas ainda sobre o Médio Oriente, eu sei que a pergunta é impossível de responder porque é um contrafactual, mas o que é que teria sido diferente se Trump fosse presidente? Do que se passou nos últimos Eu creio que provavelmente teria existido uma aceleração na relação Arábia Saudita-Israel. Porque eu há 2 semanas estava a assistir a uma conferência com representantes do Golfo e houve uma frase que me marcou, que é os acordos de Abrão serviam também para termos uma relação mais direta com os Estados Unidos. Ora, nós percebemos ao longo deste mandato e principalmente ao longo do último ano que a capacidade de influência dos Estados Unidos reduziu dramaticamente. Certo. Já não compensa. Ou seja, a modalidade acordos de Abrão deixa de compensar não só do ponto de vista da normalização e da impossibilidade de retirar a questão palestiniana da agenda, mas também porque aquilo que seria uma forma de interação com os Estados Unidos e a capacidade dos Estados Unidos servirem de mediador e de interlocutor com interesses que não fossem exatamente coincidentes, também já não existe. E isto, há uma outra frase dessa conferência que é nós, os países do Golfo, temos muito receio que estejamos a assistir no Médio Oriente a um equivalente a 2003. 2003, com a intervenção militar do Iraque, há uma mudança estrutural no equilíbrio entre Estados. Eu tenho uma pergunta polémica para acrescentar a isto que o Pedro está a perguntar, que é, com Donald Trump, e isto é uma apreciação de caráter sobre Netanyahu, com Donald Trump o 7 de outubro tinha acontecido? Não faço a mínima ideia. Mas é uma pergunta... E eu não sei sequer se... Ou seja, há aquela questão de facilitismo em termos da segurança de Israel... Eu acho que quer dizer, eu trabalho com padrões de comportamento. Pois, exatamente. E eu não consigo, perante uma ação como a que foi desencadeada pelo Hamas e por um conjunto de grupos, que é completamente disruptiva em termos de padrão de comportamento, é-me impossível, com alguma seriedade, dizer se a administração fosse diferente, claro, que isto poderia ou não ter acontecido. Porque uma coisa é quando... tu mantens o tipo de resposta, rockets, mísseis, atentados terroristas dentro do território. Outra coisa é quando existe uma operação
que não pode ser preparada em 3 dias, com intervenção aérea, terrestre, marítima, com uma entrada de mais de 1000 pessoas num território, com um rapto de centenas de pessoas, e isto é completamente disruptivo em função a todo o padrão de comportamento que ao longo de 70 anos existe. Portanto, não me é possível responder porque não há uma forma de perceber qual seria uma reação. Do que me é dado a conhecer em termos de funcionamento de um movimento com esta índole militar terrorista do Hamas, não sei se a componente externa de uma mudança de atores, para além do suporte em termos de intelligence, fizesse uma diferença significativa. Mas isto, mais uma vez, eu estou a repetir padrão de comportamento, ou seja, a troca de informações permite ou não antecipar, permite ou não, mas o Egito sabe muito mais de Gaza do que outros atores internacionais. E chegará um momento em que a sociedade israelita vai fazer a avaliação, não é este momento, provavelmente demorará algum tempo, mas vai fazer essa avaliação. Portanto, respondendo de uma forma simples, é-me impossível dizer se aconteceria ou não. Mas mesmo nessa questão do Egito e da relação de proximidade que o Donald Trump tinha com o Egito e que o Joe Biden já não tem da mesma maneira, mas falava mais de Israel porque a sensação que dá nos últimos anos é de um alinhamento político cada vez mais desenvergonhado do Benjamin Netanyahu com as prioridades políticas do Partido Republicano. Já vamos em 2 presidentes democratas que não o convidam para Washington e ele vai na mesma ao Congresso de fazer com o Partido Republicano. Uma intervenção no Congresso. Essa proximidade da ideia que ele pode estar a fazer os momentos políticos dele e até militares dele alinhar com certas prioridades do Partido Republicano. Isso é possível? João, se me permites, Benjamin Netanyahu, como primeiro-ministro de Israel, sabe que não consegue cumprir os objetivos militares se não tiver o apoio evidente na componente financeira e industrial de defesa dos Estados Unidos. E, portanto, quem é que pode garantir isso? Quem é que tem uma presença mais significativa naquilo que são as indústrias de defesa, naquilo que são os lobbies do ponto de vista militar, e quem é que pode garantir a aprovação dos financiamentos no Congresso? E, portanto, eu aí não sei, mais uma vez, tenho dúvidas que seja por um alinhamento do ponto de vista ideológico puro, mas sim por um cálculo muito pragmático do que é que eu preciso para prosseguir. Reparem. Eu só ponho a questão ideológica porque a certa altura é preferível, em termos de lobby, estar no centrão do que alinhar com a ponta direita do Partido Republicano, até pela relação com o Pentágono. Mas eu acho que há escolha diversidade. De alinhar com a ponta direita acho que há diversidade o suficiente, até porque dentro da sociedade israelita hoje, a questão iraniana é consensual. E aí não há qualquer tipo de dúvida. A questão do Líbano é consensual, embora se possa discutir os limites da forma. A questão de Gaza só não é consensual pela razão dos reféns. E pela continuidade. Eu acho que aquilo que fará maior moça ao legado de Benjamin Netanyahu na história de Israel é de facto esta questão da não recuperação dos reféns no período em que seria aceitável. E do laxismo, digamos, na segurança do país? Isso ainda vamos perceber o tamanho do impacto, a intensidade desse impacto. Por exemplo, houve uma fuga muito recente, este fim de semana, em que existirão documentos que chegaram ao público, à comunicação, através de um elemento que trabalhava no gabinete do primeiro-ministro, e portanto a resposta é: mas como esses elementos são pró-Israel, pronto, vamos gerir. A verdade é que a sociedade israelita está neste momento numa ferida muito séria que não começa só com a tragédia do dia 7 de outubro. Manifestações, mas há todo, e o impacto económico disto vai ser brutal, porque um Estado que está envolvido numa guerra
com esta dimensão, Gaza, Líbano, ataques ao Irão, etc., o endividamento e a forma como gerações futuras vão ter que recuperar uma economia em que os meus colegas já não conseguem comprar casa há 10 anos, porque de facto tem impacto. Sim, não querendo acelerar nas explicações do Médio Oriente, que é sempre uma coisa que não se devia poder fazer, mas acho que estamos muito focados no Médio Oriente, que é uma coisa que pode custar votos dentro da coligação de Kamala Harris, e pouco focados numa coisa que pode custar votos dentro da coligação de Donald Trump e dar votos a Kamala Harris, que seria a questão da Ucrânia. E eu acho que aí a diferença se calhar é mais clara. Só para contextualizar isto, o que se fala é que Kamala Harris poderá perder eleitorado muçulmano e jovens universitários, pelo menos para não votarem. No caso de Donald Trump é mais grave, eu diria, porque estamos a falar de perder eleitores suburbanos de centro-direita que votariam, em vez de votar republicano, votariam democrata. Portanto, não é só perder um voto, é perder um voto e dar um para o outro lado. Aqui, o que é que se pode esperar de uma administração que terá não só Trump, mas uma pessoa ainda mais cética em relação à Ucrânia como Vance, possivelmente com muita importância? Eu, se me permites, vou desafiar o teu pressuposto. Eu tenho algumas dúvidas que o eleitorado norte-americano vota em função de... Mas há gente que responde que vota a consequência do voto, sim. Eu também tenho dúvidas, mas ajuda. E, portanto, pode existir um eleitorado mais envolvido e mais ativista num determinado ponto, mas percebendo eu zero de eleições e de eleitorado não é de toda a minha área de conhecimento, tenho grandes dúvidas que apesar de nós acharmos que as eleições norte-americanas deviam ser globais e todos nós devíamos pôr uma Não, mas bolinha. Isto, estamos a falar de coisas de nicho, atenção, mas por exemplo, Certo. na campanha surgiu e no Exatamente debate surgiu polacos americanos e a sua relação com o facto de Donald Trump querer abandonar o artigo 5. Há as sondagens Mas o indicam assim artigo uns 5 toquezinhos. é para a Polónia e não para a questão... Porque a questão da Ucrânia Sim, mas hoje... Digam lá o que é o artigo 5. O artigo 5º da Aliança Atlântica é a defesa coletiva, ou seja, quais mosqueteiros, um ataque contra um é um ataque contra todos e, portanto, todos colocar em causa este artigo 5º da Aliança Atlântica é colocar em causa a NATO. É claro. Não é? Sendo que Donald Trump colocou em causa a NATO durante a campanha. O Joe Biden no debate pergunta-lhe se ele vai sair da NATO e ele encolhe os ombros. Do ponto de vista discursivo, é natural que Trump queira manter aquilo que disse durante toda a sua administração o que Trump diga numa dada altura, eu tenho grandes dúvidas que depois exista uma continuidade do ponto de vista da coerência. A coisa vai-se... E quando Trump perceber, e vai perceber rapidamente, que essa medida implicará uma diminuição do regresso de investimento e dinheiro à economia norte-americana, vou-vos dar um exemplo. Por cada 100% de investimento norte-americano em defesa para a estrutura da NATO, 30 regressam diretamente à economia norte-americana e depois 25 indiretamente e com nível variável. Portanto, estar na NATO para os Estados Unidos... Para as empresas norte-americanas, não só empresas de armamento, porque estamos a falar em termos da contratação, em termos de software, em termos de tecnológicas. Portanto, há uma série de empresas, os private contractors, que estão em suporte das forças militares norte-americanas, que fazem a logística, que fazem a alimentação... Ou seja, não é só arma pura e dura, é todo um leque muito variado que implica naturalmente que os Estados Unidos não põem dinheiro na defesa da Europa só porque sim. Põem também porque isto significa que as Forças Armadas dos Estados-membros da Aliança Atlântica compram primariamente aos Estados Unidos. E é aqui que vem a grande mudança que possa ocorrer. Se existir um financiamento europeu que aumente a chamada autonomia estratégica, ou seja, vamos criar capacidade própria, defendam-se sozinhos, isto implica obrigatoriamente um desenvolvimento da indústria de defesa europeia com um nível a ver de condicionalidade de aquisição, ou seja, passar a comprar
a empresas europeias. Independentemente de ser uma administração Trump ou Harris, isto vai complicar muito as relações dos Estados Unidos com os países europeus. Essa lógica não seria de terem atenção a esta ideia da administração Biden, e que se tem visto no AUKUS, por exemplo, a ideia do acordo da Austrália, do Reino Unido e dos Estados Unidos, a ideia de uma Liga das Democracias, em que se calhar essa cooperação militar, mas também essa cooperação económica, numa diferença do que seria Harris e Trump, se calhar fechar para o mundo em geral, mas não para a Liga das Democracias em particular. Eu diria que Trump trabalhará muito mais numa lógica bilateral, porque é muito mais fácil negociar de maneira transacional claro, com o peso dos Estados Unidos, e eu acho que essa será a grande diferença. Mas quando dizemos que os Estados Unidos vão vão retrair de qualquer das formas, havendo uma Liga das Democracias, isso não é bem uma retração, não é? Ou seja, se esse conceito continuar a ser explorado. Eu tenho dúvidas que os Estados Unidos consigam retrair da forma que querem retrair. Já foi assim em Obama, já foi assim em Trump, já foi assim em Biden. O ponto da Ucrânia é, do meu ponto de vista, a NATO não está militarmente envolvida na Ucrânia, nem dá apoio militar à Ucrânia, que isto fique claro. São os Estados, bilateralmente ou em grupo, membros da Aliança Atlântica, que fazem transferência de equipamento militar e, importa sempre salientar, a União Europeia transfere mais em nível financeiro e humanitário do que os Estados Unidos transferem em nível militar. O que pode acontecer é que, se a administração Trump assumir o controlo da política externa e de defesa, há uma redução desta transferência militar. Problema: todas as lideranças europeias já se atravessaram na narrativa do até ser preciso, enquanto durar. Whatever it takes. Whatever it takes. E pode não ser whatever it takes para os Estados Unidos, mas o whatever it takes para a Europa vai manter-se. E, portanto, os Estados europeus terão de assumir este custo, ao qual acresce um custo de reconstrução posterior. E quando nós praticamente já esvaziámos o mecanismo europeu de apoio à paz e esquecemos que existe a América Latina, que existe o continente africano, que existe o Sudoeste Asiático, etc., e desviámos isto para a Ucrânia, este será o grande ponto e a grande tensão no contexto da NATO. Eu acho que a grande tensão aqui, no que diz respeito à Ucrânia, vai ser dada no âmbito da NATO, vai ser dada ao nível da transferência de equipamento militar e do manter ou não este discurso as long as it takes, porque não sei se o as long... vamos ter eleições na Alemanha, vamos ter depois eleições em França e, portanto, isto não deixa de ter uma continuidade maior do que o imediato. Nesta tentativa de inventário do que é que pode ser diferente de uma administração Trump de uma administração Harris, nós ainda não falámos de outra coisa em que Trump foi muito diferente, que foi o abandono do Acordo de Paris. Era uma coisa para o jovem ter dito, falar de clima e não sei o quê. Pronto, o jovem só vê sondagens, o jovem agora está com as sondagens. Isso também, pelo menos aí, também é alguém que podemos esperar diferenças? Bom, aí eu acho que podemos esperar uma diferença muitíssimo significativa. É provavelmente a coisa mais do dia para a noite, não é? Das duas, de todas as coisas. Eu estou pronta a ser surpreendida pelo primeiro dia de assinatura de revogação de legislação de Donald Trump, porque se isso acontecer, eu acho que ele vai sair do óbvio. Mas isto, mais uma vez, por padrão de comportamento, ou seja, tendo em conta aquilo que aconteceu em 2016, e claro que o novo presidente faz sempre, bom, agora Kamala Harris terá, caso assuma a presidência, uma continuidade por ser vice-presidente, mas a preocupação e a participação nos fóruns relativos às alterações climáticas, essa parece-me absolutamente óbvia. Mas há uma outra que eu acho que é também muito importante e que é a participação em fóruns multilaterais e, em particular, no que diz respeito às Nações Unidas. Histórico, saída do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, corte com a Organização Mundial de Saúde na questão da Covid e, olhando
para o discurso sobre Organização Mundial de direitos... Comércio também, não é? A organização, eu acho que essa já está ferida de morte. Já está perdida. Mas... Sim, a administração Biden também não ligou muito. Não ligou muito a isso. Eu acho que nessa parte do protecionismo e das relações do comércio é transversal. Mas tendo em conta aquilo que tem sido discutido em termos de direitos reprodutivos, saúde sexual e reprodutiva, pensando que os Estados Unidos são financiadores significativos e que o histórico da administração Trump chega a ser não aprovar textos em agências da ONU com a expressão saúde sexual e reprodutiva, e estamos a falar de kits de distribuição em zonas de conflito, na proteção do ponto de vista da saúde de raparigas e jovens em circunstância de violação, de violência sexual. E isso é só o que já foi, porque com a hipótese real de Robert F. Kennedy Jr. ser o ministro da Saúde de Donald Trump, eu acho que nós coisas como a vacinação, os projetos globais de vacinação, projetos globais de limpeza da água estão em causa neste momento, não é? E portanto nós estamos a falar de uma população globalmente vulnerável. Nós continuamos a ser dos 10% de pessoas do mundo que têm água potável, infraestruturas de saneamento básico e acesso à medicação. Isto realmente se depender mostra... do Robert Kennedy Jr. não vai haver água potável nos Estados Unidos a partir do ano que vem. Isto é uma das coisas, é uma das muitas coisas que mostra como o Partido Republicano mudou. Eu recordo uma entrevista do Fauci em que ele explicava que a coisa que mais orgulha na vida foi do programa de combate à SIDA, que foi apoiado em África, que foi apoiado pelo Presidente Bush. Não é? Sim, realmente é incrível. Comparar o Presidente Bush, supostamente eleitor de Hillary Clinton, com qualquer pessoa que... Bush pai, com qualquer pessoa que neste momento esteja no Partido Republicano é muito complicado. Nós tínhamos muito mais coisas para dizer. É estranho nós não termos conseguido explicar o que vai acontecer no mundo em 30 minutos. Ficaram uma data de continentes por abordar e não sei o quê, mas pronto, foi sempre muito ambicioso. Acho que NATO, Ucrânia e Médio Oriente eram os temas que se exigiam e, portanto, agora vou, pela segunda vez neste podcast, divertir-me a testar antigos professores meus. O meu tema hoje é a falta de durabilidade dos presidentes, que é para também não termos só pessimismo em relação a Donald Trump. E a minha primeira pergunta é mais fácil. Os Estados Unidos já tiveram 45 presidentes. Quantos é que serviram 2 mandatos completos dos 45? Eu estou a retirar os que não serviram os mandatos completos. 38. 38? Os mandatos 2 mandatos completos. 2 mandatos completos. Pedro? 35. Estão os dois completamente errados. A pergunta é quantos não? Quantos é que serviram? Serviram, sim, ok. Quantos é que serviram? Mantém-se sim, 45? mantenho. 35? A resposta é 14. Só 14? Bolas, só 14. Só 14 é que serviram mandatos completos. 21 serviram em 2 mandatos, mas 2 foram assassinados durante o segundo mandato, Abraham Lincoln e William McKinley. Um demitiu-se e como é que é? Um demitiu-se e os outros foram eleitos depois de sucederem ao antecessor que morreu, qualquer coisa no cargo antes. A outra pergunta é: qual é que foi a única vez, também para dar alguma esperança, em que a eleição é que aconteceu um candidato morrer antes da votação do colégio eleitoral? Ai, credo. Eu já me cruzei com isso alguns. Eu vou dizer que foi no século XIX. É a única coisa que eu vou dizer. Agora tiveste bem. Tens que dizer um ano qualquer. Não sei. 1892. E é um ano presidencial, isso não foi mal. Porque é difícil acertar. E não está muito longe. Tu não queres dizer nada? Não. Em 1872, o jornalista Horace Greeley de Nova Iorque foi candidato contra o Ulysses S. Grant na sua campanha de recandidatura. Teve um resultado péssimo. Foi apoiado por republicanos ditos liberais e democratas contra, um republicano realmente liberal, e perdeu por 286-66, mas ninguém votou nele, porque ele morreu antes da votação do colégio eleitoral, então os votos dele foram divididos por pessoas que estavam vivas. Também... Agora, a última história divertida. Quem é que foi o presidente com o menor mandato de sempre? No outro dia lembro-me de ver isso. Isto aparece no West Wing. Exato. Fica mal a pessoas que veem este podcast não saberem West Wing de cor. Eu devo dizer que o meu sonho é ter a caixa
com todas as temporadas do West Wing no meio da minha sala a fazer mesa de sala. Esse é o meu sonho. Deixa a dica para alguém que um dia queira. Eu lembro-me de ver isso. A pessoa que durou menos tempo no cargo foi William Henry Harrison, que durou 1 mês, e foi porque morreu. Isto está um tema um bocado mórbido. Um mês depois de tomar posse. Querem saber como é que ele morreu? Que ainda é mais divertido. Então, ele foi numa altura em que o partido Whig já estava pela hora da morte também, então só candidatava generais famosos que tinham ganho batalhas, que era para ver se ganhava eleições, e conseguiu ganhar esta. Só que ele já tinha 68 anos, o que para a altura, 1850, já era um bocadinho. E então, muitos acusaram-no de ser demasiado velho para assumir o cargo. Aliás, a única pessoa a ser mais velha do que ele já foi o Reagan em 80. Portanto, ele vai para o discurso de inauguração, que na altura era 4 de março, não era 20 de janeiro como hoje em dia, vai sem sobretudo de cavalo e faz o maior discurso da história dos discursos presidenciais. Fica 2 horas a discursar, porque as pessoas diziam que ele era, isto ainda tinha outra, que as pessoas diziam que ele era um bocado burro e que era um fantoche do Daniel Webster, que era um senador importante do partido Whig na altura, apanhou uma pneumonia e morreu. Lá está. Eu posso só usar 30 segundos. Para mim é muito difícil falar de eleições norte-americanas sem referir o Nuno Monteiro. Eu estive com ele numa noite eleitoral e divertimos-nos bastante. E continua a ser para mim a referência quando eu penso nos Estados Unidos e no posicionamento dos Estados Unidos no mundo. E portanto iniciámos com o André Freire e, se me permitem, eu gostaria de terminar a recordar o nome do Nuno Monteiro, que será na academia e um académico português, aquele que até agora mais impacto teve em percebermos e em conhecermos o que é a política externa dos Estados Unidos. E no Congresso da Associação Portuguesa de Ciência Política, agora em março, vamos homenagear os dois. Queríamos agradecer muito à Ana ter vindo. Obrigada eu. Ao Expresso e à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento pelo apoio. Pedro, nós vemo-nos para a semana se o mundo não acabar. E continuaremos a acompanhar as peripécias do burro e do elefante se um dos dois partidos não for ilegalizado. No espaço da próxima semana, com quem? Não faço ideia se para a semana já vamos saber quem é o próximo presidente dos Estados Unidos, mas sabemos quem são os convidados. E ainda temos um problema, porque um dos convidados pode ficar lá retido, dependendo do caos que existir. Pois, um dos convidados é o Ricardo Costa. Exatamente. E o outro convidado é o Luís Nuno Rodrigues, do Isqueté. Pronto, e foi isto. O Burro e o Elefante é um podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, com sonoplastia de João Martins, vídeo de Carlos Paes, capa de Inês Breizinha, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira.